Olá, muito bom dia. Você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim do mercado do boi para a gente trazer as últimas informações desse mercado que tem ganhado um certo fôlego, principalmente na precificação da arroba aí nos últimos dias. Mas será que é uma tendência que veio para ficar? O que está acontecendo nesse mercado? E o mercado futuro, que tinha aquela diferença de mais de R$ 20 em relação ao físico, está mantendo essa diferença. O pecuarista continua sendo incentivado aí pelo mercado. Vamos entender todas essas possibilidades e visões nessa conversa com Herbert Aguiar. Ele é lá da Red Agro Consultoria. Está aqui já o Herbert com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por nos ajudar a entender essa dinâmica aí de precificação da arroba. Vamos começar com o mercado físico, Herbert, porque é importante a gente entender o que o mercado está sinalizando e o que está acontecendo e principalmente como os preços estão se formando por aqui. Um certo fôlego foi adicionado aí aos preços e já dá para dizer que temos um novo patamar de preço sendo praticado no mercado? Seja bem-vindo. Obrigado aí pelo convite, Alexandre. A gente viu, né, agora nessa última semana, primeira semana de julho, preços firmes em muitas praças. Poucas alterações, alguns locais pagando um pouco mais pelo boi gordo e a reposição aquecendo. O ágio do bezerro em algumas praças continua bastante elevado, o que faz muita gente ir para o interesse do garrote ou do boi magro pelo ágio menor que ele tem. E a hora que você começa a projetar o boi gordo que a gente está vendo para outubro, ele está mais interessante. Então, as apostas do físico, né, ele continua firme. É um mercado com bastante gente apostando numa virada de ciclo, e isso dá uma certa sustentação. Podemos assim mencionar que a gente está aparecendo num piso de preços. A gente precisa de fatos novos, precisa que esse físico colabore, né, sustentando semanas consecutivas aí para novas altas, vindo do interesse, às vezes, do frigorífico, pagar um pouco mais pela baixa oferta ou uma redução de oferta que a gente está tendo de animais prontos. Então, a gente precisa que isso acabe concretizando, né, para poder a gente ver aquele ágio que nós víamos na última semana de R$ 20, ele sendo sustentado. Nessa semana a gente viu que o ágio do boi gordo da semana passada de 20 veio para R$ 16, olhando para um futuro hoje com uma redução, né, nessa semana em queda. Outro fator que nos chamou a atenção, Alexandre, foi para o dólar, que essa semana veio aí a 5,70. A gente sabe que isso favorece muito as exportações. Em contrapartida, a gente não viu o futuro do boi gordo descolando para cima. Então, a gente entendeu um pouco disso hoje, com o relatório que a B3 disponibiliza, mostrando a posição dos players participantes do mercado futuro, a qual a gente viu uma redução muito grande dos frigoríficos, que estavam com uma posição comprada nos contratos futuros, e eles reduziram a quase zero a posição de compra. Em contrapartida, quem absorveu essas compras foram as pessoas físicas, que hoje basicamente estão sozinhas na posição comprada dos contratos futuros. E para quem entende um pouco de mercado, sabe que pessoas físicas têm o elo mais fraco, né? Porque quando você toma um ajuste, muitas vezes as pessoas físicas têm que liquidar esses contratos. Então, o mercado de cautela, acho que quem aproveitou aí o ágio do mercado futuro conseguiu aproveitar e fazer pisos de preço para a boiada que vai entrar aí em setembro, outubro. Então, são alguns pontos que a gente analisou essa semana. Muito bem, vamos aos detalhes então. Quando você cita aí a questão de preços firmes, né, ou do bezerro aquecendo, qual que é a relação disso? É o pecuarista tentando aproveitar esse momento aí para fazer a reposição dele no final das contas, Herbert? Para isso ele vende o boi e compra bezerro? Alguns têm
o apetite, né, para poder trocar o boi gordo já por um bezerro, pensando em carregar essa venda desse animal pronto para o ano que vem. Porém, algumas estruturas de terminação que a gente vê, você tem um boi gordo e você consegue fazer uma relação de troca por boi magro para fazer esse animal ainda finalizar a terminação ainda dentro do ano. Então, a sustentação que a gente está vendo no boi magro é fruto de uma demanda por parte dos invernistas vindo querer adquirir esses animais para a formação aí do boi gordo de outubro, novembro. Então, a gente viu uma sustentação nesse tipo de categoria. E o ágio do bezerro, em algumas praças, como aqui no Mato Grosso, acima de 30%, o ágio do bezerro perante o boi magro, boi gordo. Isso é uma relação de troca um pouco ruim. Então, por isso que muitos estão partindo para o boi magro ou garrote nesse momento. Quer dizer, a firmeza do boi, a firmeza do bezerro obriga o produtor a investir em produtos de mais curto prazo, no caso. É que a relação de troca fica melhor, né, para esse momento. E a hora que você coloca o milho, a relação de troca do boi gordo para o milho, ela ficou interessante, ela continua positiva. A gente viu aí um aumento de preço em relação ao caroço, o caroço de algodão, que está ajudando na baixa de preços da dieta desses animais. A gente já viu uma elevação desses preços em várias praças. Porém, ainda a gente vê uma margem positiva para a engorda do segundo semestre. E quem é investidor, quem gosta de dinheiro, quando olha para uma margem dessa, vê que é mais atraente você investir na atividade do que ficar com capital aplicado em CDI. Então, a gente viu até um apetite maior no lado dos boitéis, né, que participaram aí no mês de junho com uma oferta reduzida, né, nas baias, uma certa oscilação de animais alojados, e agora a gente já entra em julho, vendo que os boités estão com volumes de baias com maior participação, e muitos confinadores aí já apostando nisso também. Ô Herbert, me corrija se eu tiver errado, mas esse movimento acaba provocando uma possibilidade de aumento de oferta lá para o final do ano. E é Positivo. isso que está fazendo os frigoríficos saírem dessa posição comprada? Alexander, a gente vai entender um pouco mais até na próxima semana, né? Qual que vai ser qual será o próximo movimento? O que a gente viu nessa última semana, há 3 semanas seguidas, a gente viu o frigorífico vindo trazer a opção de termo para poder garantir o programa de compras deles do segundo semestre. Então, a gente ainda não sabe se eles conseguiram levar grandes volumes, né? A gente sabe que, historicamente, muitos deles têm programa de compra aí de 30% a 40% na necessidade, o restante eles vão um pouco para o mercado balcão. Você nunca acaba comprando tudo aquilo que você precisa, né? Porque se você, às vezes, compra em volumes grandes, se o mercado cai, você acaba ficando comprado acima do mercado. Porém, a gente viu que eles diminuíram a posição. A gente viu a posição de opções, as puts, em que os frigoríficos lançaram bastante, né? Eles estão com a posição vendidas em put, e isso para eles é um sinal de hedge, né? Eles colocam ali um piso de preço, que se o mercado cair abaixo daquilo, para eles está tudo bem, porque eles, de certa forma, vão comprar o físico mais barato. Então, essa movimentação ela precisa ser acompanhada, e o que vai ditar muito para o mês de outubro e mês de setembro é qual será o tamanho dessa oferta. A gente sabe que o segundo semestre a exportação acaba levando um volume maior do que o primeiro semestre. Isso para nós é um lado positivo. A demanda interna, ela sempre aquece um pouco mais por conta de 13º. O poder de endividamento da população também diminui no segundo semestre. Então, a gente pode sim ver um lado de demanda maior,
porém a gente sabe que a pressão do preço do boi gordo, ela vem pelo lado da oferta e não da demanda. Muito bem. Bom, diante de todas essas considerações, Herbert, quais as melhores estratégias aí para o pecuarista que está nos ouvindo? Eu acho que a primeira estratégia para ele é olhar a formação de custo, e projetar. Todo mundo, na hora que vai fazer uma formulação, ele já projeta um preço de venda para poder encontrar ali qual que é a margem que você está adquirindo. Então, se você está otimista com o mercado futuro e você aposta nisso, garanta pelo menos um piso de preço, né? Fazendo pelo menos um seguro de preço mínimo, via opções no mercado futuro, para que, se por acaso esse preço não se concretizar, ou às vezes a gente tiver alguma situação em que você tem algum mercado ausente, vaca louca e etc., assim como já aconteceu em vários anos anteriores, você esteja pelo menos garantido ali a um nível de preço que você vai adquirir uma margem. Então, faça o dever de casa de olhar para sua conta e tentar proteger pelo menos uma parte da margem que está na mesa. Esse deveria ser o que o produtor deve encarar. Não adianta ele ficar olhando para o mercado futuro nesse momento, acreditando e apostando todas as fichas, que o mercado vai subir e daqui a pouco talvez isso não acontecer e ele ficar com prejuízo. Ninguém quer tomar prejuízo no negócio. Então, faça o dever de casa nesse momento. Para entender essa diferença entre lucro e prejuízo, ter o custo de produção na planilha ali é fundamental, né? Quando você vai formar esse custo, você já sempre projeta o preço de venda. E esse preço de venda, ele muitas vezes é projetado em cima do que está o contrato futuro do boi na bolsa. Cabe você olhar para aquilo lá e tomar uma ação, né? Fazer pelo menos algum tipo de derivativo para proteger o seu físico, porque ele estará diretamente relacionado, ao preço lá na frente. Acho que a gente precisa olhar um pouco mais essas opções. O produtor, ele tem encarado um pouco melhor isso. Para muitos é um bicho de sete cabeças, mas quando você começa a entender um pouco mais o mercado, como se comportam os preços da sua região, você vê a correlação do mercado futuro com a sua praça e você vê que esse derivativo ele pode defender o seu lucro para determinadas operações de físico, né? Muito bem. Portanto, temos indicações e orientações importantes aí para você, pecuarista, que está nos acompanhando nesse momento, principalmente essa questão de entender o que é seu custo de produção e entender com quais projeções você consegue manter uma rentabilidade aí positiva para a sua atividade, e isso é fundamental para manter a saúde financeira aí da sua atividade até mais adiante. E independente aí de ver grandes altas, pequenas altas, o importante é saber o que vai sobrar no bolso no final das contas. E o Herbert trouxe algumas ferramentas bastante importantes aí para serem colocadas no seu dia a dia. Meu caro Herbert, obrigado mais uma vez pela participação conosco, trazendo informações novas e pertinentes aí para o produtor, principalmente nesse momento de incerteza. Volte sempre. Obrigado, Alexandre. Forte abraço. Abraço para você, até a próxima. Tá aí Herbert Aguiar, Rede Agro Consultoria, trazendo as informações do mercado do boi para a gente. Vamos ver lá na B3 como estão os negócios nesse momento. B3 trabalhando de forma mista por enquanto. Julho, R$ 233,45, subindo 0,26%. Agosto, R$ 237,10, R$ 237,10, uma alta de 0,34%. Setembro, no vermelho, 0,25%, a R$ 238,10. E outubro, R$ 244,00, alta de 0,04%. Indicador CPEA 227,15, com alta de 1,29%. São aí os números do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.